estudo vem sendo implantado na área de marketing para entender e desvendar ainda mais o comportamento do consumidor. A união da neurociência com marketing formou-se o neuromarketing. Para conhecermos um pouco desse avanço tecnológico e mercadológico, convidamos Biri Nascimento, especialista em neurociência aplicada ao comportamento do consumo. Olá, Biri, tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui. Então, para começar, explica melhor para a gente o que é o neuromarketing. O neuromarketing é a aplicação de conhecimentos e ferramentas tecnológicas que a neurociência já estuda para estudar o comportamento humano, aplicado para entender como funciona o comportamento do consumidor. E como que surgiu isso? Isso surgiu porque cada vez mais as empresas necessitam conhecer o que as pessoas desejam, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. E com isso, a necessidade de se realizar pesquisas mais aprofundadas para entender o cerne das questões do consumo, as pesquisas de marketing acabaram se encontrando com as pesquisas de neurociência, que já eram pesquisas que estudavam o comportamento humano, né? Já que o cérebro é o órgão que controla todo o nosso comportamento, então vamos estudar o cérebro, onde se concentra também toda a coordenação dos comportamentos relacionados ao consumo. Mas quem viu que isso poderia ser útil para o marketing? Isso foi, na verdade, é uma união, isso é uma derivação, na verdade, de uma área primeiro que surgiu chamada de neuroeconomia, que é a junção entre a economia e a neurociência. E como o marketing também é uma área que veio da economia, então foi um casamento muito interessante. Então, primeiro você tem, do ponto de vista acadêmico, as perguntas, os porquês de como as coisas funcionam. E isso, a área de neuromarketing é muito voltada para isso, para entender como é que funciona esse comportamento de consumo. Por outro lado, você tem empresas de pesquisa de marketing que estão associadas a empresas que produzem produtos, que produzem filmes, etc. e tal. E essas empresas que vão, então, buscar entender esse consumidor para aplicação prática, de desenvolvimento mesmo de marcas, produtos, embalagens, comerciais, por aí vai. Como que é feita essa pesquisa? Você tem que ter participantes, pessoas que vão até um laboratório. Nesse laboratório você tem os aparelhos ali, que geralmente são aparelhos que ou fazem registro de atividades cerebrais, ou fazem registro de atividades corporais. E esses aparelhos conseguem, então, registrar sinais elétricos, né, ali do corpo ou do cérebro, que têm relação com reações emocionais, ou reações relacionadas à atenção, ou relacionadas à memória, à empatia, uma série de conjuntos de fatores e comportamentos. Mas as empresas que escolhem os consumidores, como que é feito isso? Isso, as empresas, junto com uma empresa de pesquisa, elas fazem, então, a escolha da amostra. Quem queremos estudar, né, de acordo com o segmento que ela deseja estudar. Quais são os aparelhos tecnológicos usados nesse tipo de pesquisa? Então, eles se dividem basicamente em dois, os que fazem os registros cerebrais, e os mais utilizados são a ressonância magnética, que é aquela igual que você faz no hospital, né, com um exame, e o eletroencefalograma. Esses são os dois que fazem registros da atividade cerebral. Existem outros que fazem registro da atividade corporal, por exemplo, da sudorese da pele, da atividade de músculos, da face, das expressões faciais. A gente tem os aparelhos que fazem registro, chamam eye tracking, né, que faz registro para onde o olho está olhando, que são mais comportamentais. Você tem registro de batimentos cardíacos, tudo isso gera informação que é muito importante para o profissional entender o que está passando na cabeça do consumidor. E como é que vocês descobrem essas emoções, os estímulos associados a marcas, no caso as reações? Então, você coloca o seu participante do estudo, né, diante daquele estímulo, que daí pode ser um estímulo de marketing qualquer, pode ser uma marca, pode ser uma embalagem, pode ser o produto em si, pode ser a comunicação, o comercial, né, o filme, a peça publicitária. Todos esses estímulos eles são expostos para a pessoa e aí você pode ter
tarefas passivas ou ativas. Passivas você só visualiza, ou você só escuta, só sente o cheiro, ou você pode ter tarefas mais ativas, em que a pessoa tem que interagir com aquele determinado objeto. Durante esse tipo de estimulação é que a gente consegue fazer o registro dessas atividades cerebrais ou corporais, que indicam para a gente o que está acontecendo, quais são as reações ali que a pessoa está tendo. Esse tipo de pesquisa é mais confiável do que as pesquisas tradicionais? Eu diria que elas são complementares, né? Algumas pessoas dizem que essas pesquisas de neurociência aplicada ao marketing, elas são substitutivas àquelas pesquisas tradicionais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que elas são complementares e elas pegam uma dimensão em que as outras pesquisas não conseguem pegar. Então, tudo que tem a ver com as nossas reações implícitas, aquilo que a gente não necessariamente explicita verbalmente, a gente consegue pegar através dessa utilização dessas ferramentas neurocientíficas. Isso as ferramentas tradicionais de pesquisa não conseguem pegar, não conseguem avaliar. E surgiu uma polêmica de que o neuromarketing poderia estar manipulando as pessoas. Podemos atestar isso? Eu realmente não acredito nisso, né? Nosso papel, na verdade, é um papel de mensurar, né? De fazer uma métrica, de entender como as pessoas reagem. A gente não tem ainda, eu acho que vai demorar muito para ter uma capacidade de incutir alguma coisa na cabeça da pessoa que ela não consiga ter filtros para impedir isso, né? O que a gente está fazendo é somente uma mensuração de aspectos, de experiências emocionais que são muito importantes hoje em dia como uma ferramenta de marketing, de interação entre as marcas e o consumidor. Então, a possibilidade de você metrificar isso, quantificar quanto que uma pessoa está sentindo uma determinada emoção, isso é de muita valia para as empresas, né? A gente não está fazendo nenhuma manipulação, não. E, na sua opinião, esses avanços tecnológicos podem ser usados a favor no caso de campanhas públicas e educativas? Assim, sem dúvida. Quando a gente está falando de consumidor, a gente está falando, na verdade, de pessoas que interagem com estímulos do mundo, né? Então, o governo, quando usa esses estímulos educativos, né, campanhas de saúde, eles estão fazendo também comunicação. Então, o exemplo que a gente tem é o do meu trabalho de doutorado, que a gente trabalhou lá com a FRJ, junto com o INCA, o Ministério da Saúde, né, aprimorando as advertências que aparecem em maços de cigarro. Então, o tabagismo é realmente um problema, uma epidemia, na verdade, hoje no país e no mundo inteiro. E o que a gente fez foi melhorar a eficiência daquelas imagens para que elas se tornassem mais aversivas e que as pessoas não se aproximassem delas. Isso tudo a gente fez utilizando conceitos da neurociência e também testagem antes que elas fossem veiculadas. A gente demonstrou, antes delas passarem a vir a público, né, de que elas eram mais eficientes para gerar esses comportamentos de aversão do que as anteriores. Isso foi um avanço muito grande para o nosso país, né? Billy, gostaria de agradecer a sua presença aqui e vou deixar um espaço para você deixar o contato. Assim, hoje a gente está com uma empresa, né, chamada ForBrain. É uma empresa que oferece serviços de pesquisa em neuromarketing. Somos incubados na incubadora da COP da UFRJ. E as pessoas podem saber mais sobre isso vendo www.forbrain, que é forebrain, que é uma palavra em inglês, né, .com.br. Tá ótimo, obrigada e até a próxima. É você. Bom, o Papo Cabeça vai para um rápido intervalo, voltamos já.